Salve, salve, camaradas. Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui com mais uma live organizada pelo canal Emancipação Socialista e Ofensiva Socialista, com esses dois grandes camaradas, o camarada Marcos Oliveira, do Ofensiva Socialista, e o camarada Massaro, do Emancipação Socialista. A nossa live hoje é para falar um pouco sobre o socialismo, né? Só que socialismo para além da propaganda burguesa, né? A gente falar sobre essa luz no horizonte que é o socialismo. Então, a gente começa, como de costume, né, apresentando os camaradas, o camarada Marcos, né, que vai fazer a apresentação, em seguida o camarada Massaro, e a gente divide o tempo em 20 minutos para cada um fazer sua fala, e logo após a gente abre para as perguntas, né, onde a gente vai ter um bloco de perguntas de 20 minutos também, para assim a gente melhorar mais ainda esse debate. Então, desejo a todos um excelente debate e agradeço a vocês desde já por estarem aqui conosco nessa live e peço a vocês também que se inscrevam no canal e ativem as notificações para a gente fazer mais vídeos e vocês receberem também os nossos próximos vídeos, né? Camarada Marcos, fique à vontade para se apresentar, em seguida o camarada Massaro e a gente dá continuidade às falas. Boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite a todas, né? Os camaradas, as camaradas nos acompanham, né? Nessa noite, né? Prazer estar aqui com o Félix, né? Com o Massaro, para fazer essa discussão realmente importante, né? E o título também é muito bom, né? E é muito claro, né? O socialismo para além do discurso midiático, né? Para além dessas bobagens, né? Que se colocam na mídia, né? Então, é um momento de formação, né? Essa é uma live de formação política. A gente entender realmente o que é socialismo, né? E que, veja, o socialismo nada tem a ver com isso que a mídia diz, né? Que a mídia propaga, né? Camarada Massaro, se apresenta, por gentileza, em seguida. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sou Massaro, da Emancipação Socialista. Comecei a militar no final da década de 70, mais de 40 anos, portanto, jovem há muito tempo, e espero contribuir com essa discussão importante de como se coloca a questão do socialismo para além do discurso, para além das ideologias que a burguesia tenta impor sobre o conjunto da classe trabalhadora e sobre o conjunto da humanidade. É isso, por enquanto. Muito bem, camarada, muito obrigado. Camarada Marcos, você tem 20 minutos para fazer sua fala. Em seguida, Massaro faz a fala dele e a gente abre para as perguntas. Tranquilo para vocês? Tranquilo. Bom, é isso aí, pessoal. Um bom debate aí para todos, né? O camarada Marcos fazia a fala dele, mostrando um pouquinho, falando para a gente um pouco sobre o que é socialismo, né? Desmistificando o socialismo e mostrando como é que funciona as faces, né, do socialismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o socialismo para além da propaganda burguesa, né? Já que existe aí uma propaganda do socialismo e há também uma mistificação sobre isso, e a gente vai falar mais sobre isso com o camarada Marcos agora, fazendo a sua fala. Pode ficar à vontade, camarada Marcos. Valeu. Então, veja, a primeira coisa que eu quero dizer, né, de antemão, é que esqueçam tudo aquilo que vocês já ouviram falar sobre socialismo, né? Exatamente tudo aquilo. Tudo, esqueço. Então, porque eu vi isso no jornal, porque eu vi isso, porque quando eu estudei era... Esqueço. Vamos começar a entender agora o que é socialismo, né? Para além dessa propaganda, né, midiática, burguesa, né? Para além de tantas bobagens mesmo que se falam, né? De tantas teorias conspiratórias que se falam sobre o socialismo. Né? Então, veja, socialismo é uma forma de organizar a produção e a distribuição da riqueza. Todas as sociedades, em todos os tempos, têm uma forma de organizar a produção e a riqueza. Se a gente pegar lá na antiguidade, né, chamada de antiguidade clássica, Grécia, Roma, isso se dava por meio da escravidão.
Se for pegar a Idade Média, né, a Idade Média na Europa, por exemplo, né, se dava através de uma relação que era o feudalismo, né? No capitalismo, né, que é a forma de organização da produção, né, que nós vivemos atualmente, né, essa forma de organizar a produção se chama capitalismo, né, e o capitalismo se baseia na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, em uma sociedade de classe, patrões e empregados, burgueses e proletariados. Todas as sociedades até hoje, se dividiram em classes, né? O Marx começa assim o manifesto do Partido Comunista. A história da humanidade em todos os tempos é a história da luta de classes, né? Então a gente tinha lá na Roma antiga, né, patrícios e plebeus, senhores e servos, burgueses e proletários. Veja, uma sociedade de classe, né, de classes sociais, chamada de capitalismo. As principais classes são burgueses e proletários, né, ou patrões e empregados, ou capitalistas e trabalhadores, né? Tanto faz, né? Capitalistas e trabalhadores, de modo geral. O socialismo é uma outra forma, é uma alternativa a essa forma atual, né, capitalista. Veja, não é porque existe uma relação de produção atual baseada na propriedade privada dos meios de produção, né, baseada na mais-valia, baseada no trabalho abstrato, não é porque hoje é assim que tem que ser assim, né, ad eterno. E por que a gente sabe isso? Porque no passado não foi assim, né? Porque a história mostra que as coisas precisam mudar, que as coisas mudam e que elas precisam mudar. Então, veja, o socialismo é tão somente uma forma de organizar a produção e distribuição da riqueza, né? O que é que nós socialistas, defendemos, né, a partir das leituras do Marx e Engels, né, a partir das leituras de outros pensadores marxistas também do século XX, como Stephen Meszaros, por exemplo, Gramsci, Lukács, né, e tantos outros pensadores. Nós entendemos que a forma capitalista de produção, ela gera mais pobreza, ela gera mais miséria, ela gera mais mortes, né? E tudo isso é desnecessário. Veja só, ela produz tudo isso quando tudo isso é desnecessário. Porque essa mesma sociedade capitalista, por outro lado, né, é a sociedade da produção de abundância, né? É a sociedade capaz de fazer com que hoje, né, a gente tenha condições. Vejam só, analisem bem. Se façam essa pergunta. Hoje, a indústria têxtil consegue produzir roupa para todo mundo se vestir? Sim, ela consegue, né? A indústria têxtil é capaz de produzir roupa para todo mundo se vestir. A indústria dos fármacos consegue produzir remédio para todo mundo tomar remédio? Consegue. A gente consegue produzir alimento para todo mundo? Consegue. Consegue. Até se a humanidade tivesse o triplo da população, ainda assim a gente conseguia. Por que tem gente que não tem roupa? Por que tem gente que não tem acesso à saúde? Por que tem gente que não tem acesso ao alimento? Mais uma vez a gente lembra, né, Jean Ziegler, a Geopolítica da Fome, Destruição em Massa, página 17, né? Uma criança morre de fome a cada 5 segundos no mundo. Se a gente consegue produzir alimento. Veja, por que isso acontece? Porque existe propriedade privada. Porque os meios de produção não estão nas mãos dos trabalhadores. Os meios de produção. Veja, vocês imaginem o seguinte, a gente tem, né, no Brasil e no mundo todo um problema de transporte público. É um problema grave de transporte público. E a alternativa, né, que vira para todo mundo é ter o seu transporte privado, né? É comprar o seu automóvel, é comprar o seu carro. Como se fosse possível isso também. Do ponto de vista ambiental, né, do ponto de vista da sustentabilidade do planeta. O transporte público é fundamental. Mas a gente tem péssima qualidade de transporte público. Então, vocês imaginem o seguinte, se os trabalhadores
controlassem, por exemplo, o polo industrial da Volkswagen, da Fiat, da Hyundai, né, da GM, e os trabalhadores pudessem produzir ônibus bom, de qualidade, a gente pudesse dizer assim, olha, esse é o ônibus que a gente quer, a gente precisa dessa quantidade de ônibus e a gente vai produzir. O mesmo se desse, por exemplo, para a produção de navio, para a produção de aviões. Veja, isso não acontece porque os trabalhadores não estão sob o controle dos meios de produção. O controle dos meios de produção está com a burguesia, está com uma minúscula parcela da sociedade, né? A gente tem hoje 35 pessoas, né? 35 pessoas, cabe no micro-ônibus, 35 pessoas no mundo têm mais riqueza do que metade da população mundial. Então, vejam bem, o tamanho da desigualdade que a gente está falando. Então, veja, nós, os socialistas, deixar isso muito claro, a gente entende que os trabalhadores devem controlar as fábricas, devem controlar a terra e devem controlar tudo onde se produz riqueza. A frase famosa, né, de Tibério Graco, na Roma Antiga, né, dizia: se os trabalhadores tudo produzem, aos trabalhadores tudo pertence. Eu desafio você, na sua casa, aí, olhar qualquer coisa, qualquer objeto que você tenha em casa. Por exemplo, estou aqui com essa garrafa de água, né? Celular, né? Por exemplo, aqui pertinho. Observe qualquer coisa que você tiver em casa. Tudo isso que você tem foi produzido através do trabalho. Foi realizado por trabalhadores. O trabalho produz toda a riqueza. Agora, veja, ao mesmo tempo que eu posso dizer que eu estou com esse celular aqui, com essa garrafinha aqui, que a gente é cercado de mercadorias, também tem muitas mercadorias que a gente não tem acesso. E veja bem, enquanto classe trabalhadora, fomos nós que produzimos. Eu convido o amigo aqui, espectador, a ouvir, se é que não ouviu ainda, uma música muito bonita, né, que eu gosto desde criança, a música do Zé Geraldo, chamada Cidadão. Essa música é muito interessante, né? Ele fala de um trabalhador, né? É um cara que esse cidadão, ele trabalha na construção civil e ele constrói uma escola e a filha dele não pode estudar lá na escola. Ele constrói um prédio e quando ele vai olhar para o prédio, um cidadão, né? Um cidadão de bem, né? Chega lá e diz: tu tá aí admirado ou tá querendo derrubar? Vejam, o nome disso, gente, na sociologia marxista, é trabalho alienado. Trabalho alienado. É a separação entre o trabalhador e os meios de produção. E o capitalismo faz isso. O capitalismo faz isso. Ele separa o trabalhador dos meios de produção. Agora, como é possível se é um trabalhador que produz tudo? Então, isso gera o quê? Pessoas que trabalham a vida inteira produzindo riqueza para outras e que vivem na mais absoluta miséria. Veja, pessoas que trabalham a vida inteira produzindo riqueza para outras e que vivem, né, na mais absoluta miséria. Então, a gente propõe, né, nós, os socialistas, nós propomos que esses trabalhadores que produzem toda a riqueza sejam donos de toda a riqueza, né, que eles, de fato, controlem a riqueza. A gente propõe o fim do trabalho alienado. E a gente propõe também o fim da mais-valia. Não pode existir sociedade justa enquanto existir mais-valia. Não existe justiça em uma sociedade em que exista mais-valia. E o que é essa mais-valia? Né? Também chamada de mais-valor. Certamente alguém aí já ouviu falar na mais-valia, né? Deve ter estudado aí nas aulas de geografia, na escola, ou nas aulas de sociologia. É fundamental que a gente entenda essa categoria. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Você imagina o seguinte: você, né, trabalhador aí na sua casa, na sua realidade, você imagina o seguinte: a gente sabe que quando a gente compra uma mercadoria, e dentro da sociedade capitalista, veja bem,
dentro da sociedade capitalista, a única forma da gente ter uma mercadoria é comprando. Não existe outra forma. Mesmo que seja uma mercadoria central. Vital. Por exemplo, água. Até água. Se a gente não tomar água, a gente morre. Até isso a gente precisa comprar. Veja, toda mercadoria a gente compra, né? E quando a gente compra uma mercadoria, a gente não tem lucro nenhum em cima dessa mercadoria. Então imagine você que todos os meses você compra, por exemplo, shampoo e sabonete para tomar banho, né? Para fazer a sua higiene pessoal. Aí. E você gasta R$20 todo mês de sabonete. Qual é o retorno que você vai ter? Nenhum. Você vai comprar e vai ter todo, não. Os R$20 se foi, né? Você fica sem esses R$20. Veja, a mercadoria, shampoo e sabonete. Você comprou e não lucrou nada. Agora, veja bem, tem uma mercadoria que gera lucro. Só uma. Tem uma mercadoria que gera lucro para quem compra. Sabe qual é essa mercadoria que gera lucro? O trabalho. Pois é, o trabalho. O trabalhador. Nós, trabalhadores, somos mercadorias. E a gente é uma mercadoria que gera lucro para quem compra. Veja bem. Quem compra a nossa mercadoria? O patrão. Então você imagina o seguinte, você trabalha e ganha, vamos dizer aí, R$1.200. Digamos que você tem esse rendimento, né, esse provento aí. R$1.200 você ganha por mês. Todos os meses o seu patrão compra a sua força de trabalho, ele compra por R$1.200. Você está produzindo uma riqueza para ele. Veja bem, você trabalha, por exemplo, numa fábrica de sapato. Você todos os meses produz lá uma quantidade de sapatos. Se você aumentar a quantidade, se você aumentar a produção de sapato, em vez de, sei lá, de 3.000 sapatos, você produz 10.000 por mês. O seu salário continua o mesmo. Você produzir 20.000, é ali. E mesmo se aumentar, veja, você está trabalhando a maior parte do tempo de graça. Em geral, é o seguinte, veja, imagine, você trabalha 8 horas diárias. Em 3 horas e meia, às vezes até menos, você já produz o suficiente para pagar o seu salário. Agora imagine que você trabalha 8 horas, 9. A maior parte do tempo você está produzindo mais valor, produzindo mais valia para o patrão, para o capitalista, né? Para o burguês. Falar em socialismo é falar no fim dessa relação, necessariamente. Veja bem, eu vou dizer de novo isso aqui. Falar em socialismo é falar no fim dessa relação. Essa relação precisa acabar. Então não existe, por exemplo, a gente falar em socialismo chinês, né? Falar em socialismo na Venezuela, falar em socialismo na União Soviética, quando nenhuma dessas experiências acabou com isso. A gente não teve ainda, na história da humanidade, uma experiência socialista. Nenhuma. Não basta controlar o poder político do Estado. Não basta ter o poder do Estado. É preciso mudar a forma trabalho, porque o trabalho é a categoria fundante do ser social. É preciso mudar, transformar de forma radical a forma trabalho. Isso, sim, é o socialismo, né? Então, como seria o trabalho no socialismo, né? Primeiro, não seria um trabalho alienado. Segundo, não seria um trabalho assalariado. Todo trabalho assalariado é trabalho abstrato, é trabalho que tem uma exploração ali. Trabalho no socialismo é trabalho associado. Veja, no socialismo todos nós podemos ter acesso a absolutamente tudo. Como? A gente vai lá e pega. Simples assim. A gente forma grandes mercados e a gente vai lá e pega. Por quê? Porque a gente produziu tudo. Porque nós temos direito a tudo. As associações de trabalhadores, os conselhos de fábrica, os conselhos operários estarão sob o controle do trabalho. Aí sim, a gente pode, por exemplo, definir que tipo de transporte público a gente vai ter. A gente pode definir que tipo de escola
né, a gente pode produzir, pode e deve produzir tecnologia não para durar 3 anos, né, chamada obsolescência programada, como a gente tem no capitalismo, né, que você compra um celular sabendo que ele dura no máximo 3, 4 anos, com muita sorte. Não, no socialismo, a gente pode produzir para durar 20 anos, para durar 30 anos, né? Veja, a União Soviética, por exemplo, que não foi socialista, né, mas também não tinha a lógica de mercado, né, isso é preciso ser dito, a União Soviética produzia, por exemplo, liquidificador com 50 anos de garantia. 50! Veja, então, a partir do momento que a gente transforme radicalmente a sociedade e viva em uma sociedade socialista, a gente vai poder controlar a produção. E outra coisa, a gente vai trabalhar menos. A gente vai trabalhar bem menos. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Você imagine, por exemplo, um almoço de domingo, né, em casa. Um encontro de domingo, né? Família, reúne-se lá todo mundo. Você imagina o seguinte, se uma pessoa, somente uma pessoa, né, a matriarca, por exemplo, ficar responsável por tudo, vai fazer o almoço, vai lavar os pratos, vai limpar a casa, você tem uma sobrecarga, né? Você vai ter todas as pessoas ociosas, né, paradas lá, e vai ter uma pessoa sobrecarregada. Mas se todas as pessoas dividirem as tarefas, né, dividirem as funções dentro de casa, todo mundo vai fazer um esforço menor. O socialismo é a sociedade do pleno emprego. O socialismo é uma sociedade que todos, veja bem, todos, não existe, né, não existe o parasita, né, para citar o excelente filme sul-coreano do ano passado, né, John Bong-ho. Não existe o parasita, não existe ninguém que vive do trabalho alheio. Então, veja, todo mundo, e não existe exército de mão de obra barata também, né, não existe o coitado do desempregado, que no capitalismo é preciso existir desempregado, no socialismo não. Se todo mundo trabalhasse, segundo a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, se todo mundo trabalhasse, se nós vivêssemos na sociedade do pleno emprego, onde todo mundo, veja, estou insistindo aqui, contribuísse com a produção, cada pessoa precisaria trabalhar apenas 17 minutos por semana. A pessoa poderia, por exemplo, né, dentro de uma... Veja, é trabalho associado, né, os trabalhadores estão associados. A pessoa poderia, por exemplo, escolher trabalhar um dia inteiro e ficar muito tempo sem trabalhar. Se ela quisesse, né, em vez de ser 17 minutos por semana, eu trabalhar algumas horas ou um tempo lá e passar até o resto do ano, se ela quiser. E se dedicar ao ócio, né, se dedicar ao ócio no sentido de tempo livre para si mesmo, né? Nesse sentido. Veja, se todo mundo trabalhar, contribuir com a produção, a gente pode ter uma sociedade de um potencial criativo que a gente nem viu ainda. Você imagine quantas pessoas geniais, quantas pessoas inteligentes, fantásticas, simplesmente morrem de fome, né? Ou não têm acesso à ciência, ou não têm acesso a nada, ou estão aí trabalhando, né, de forma a destruir o seu próprio corpo, né? E não se aproveita a sua inteligência, porque o capitalismo separa o trabalho manual, né, o trabalho manual e o trabalho intelectual. No socialismo não tem separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. No socialismo, as máquinas estão a nosso favor, a nosso favor. A gente vai usar a tecnologia a nosso favor. Então, um trabalho pesado, degradante, que uma máquina pode substituir, a gente usa a máquina. Né? A gente vai saber usar a máquina para substituir esse trabalho degradante, né? Mais um ponto, né, que eu elenquei aqui sobre o salário, né, que é sempre uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né, sobre a questão do salário, né, porque tem muita gente que fala, né, socialismo vai todo mundo ganhar a mesma coisa. Gente, não é bem por aí, né. Não se trata de
igualdade salarial. Isso era uma proposta até pré-Revolução Francesa, né? Você encontra isso em Robespierre, né? O Engels vai chamar isso de socialismo utópico. A gente está falando aqui de uma sociedade que vai realmente, de fato, abolir o salário, né? A ideia é economia monetária mesmo. E vejam bem, tem gente que, quando você fala nisso, né, acabar o salário, acabar com a economia monetária, né, as pessoas dizem, meu Deus do céu, não, isso é impossível, porque isso é natural. Não. Natural é uma mangueira da manga e uma jaqueira da jaca. Né? Isso é natural, porque aí a natureza fez assim. Mas o trabalho assalariado é uma relação nova. Veja, durante milhares de anos não existiu trabalho assalariado. O trabalho assalariado, tal qual a gente conhece, é coisa do século XX para cá. Então, é possível produzir riqueza, socializar riqueza, sem a mediação do dinheiro. O que é que o dinheiro... Se faça essa pergunta, o que é que o dinheiro trouxe de bom para a humanidade? Né? O que é o dinheiro? Veja, o que é o dinheiro? Se faça essa pergunta, né? O dinheiro é algo que tem uma função, que tem uma razão de existir dentro dessa sociedade, né? Onde ele seria aquele correspondente de valor, né? De valor de troca entre mercadorias, né? Você não pode, né, trocar, né, sempre uma mercadoria por outra, né? E o dinheiro seria esse valor correspondente. Mas uma sociedade sem a mediação do mercado, isso não é necessário. Uma sociedade controlada pelos trabalhadores e não pelos patrões, uma sociedade em que não existam patrões, dinheiro não é necessário. Outra coisa, né? E o Estado, né? Alguns perguntam. Porque é outra coisa que a mídia fala, né? Socialismo virou sinônimo de Estado, né? Ah, mas é a famoso, né? Aqueles clichês de direita, né? E o Stalin? E o Stalin? O Stalin morreu, pô, em 53, né? Deixa o Stalin para lá. Morreu em 53, o Stalin. E a gente tem nada a ver com o Stalin, a gente não reivindica o Stalin. Mas, veja, as pessoas têm aquela coisa, e o Estado, né? E o Estado? E acham que o socialismo é estatização. Não, não é. A gente defende a destruição do Estado. Veja, o Estado, ele, na medida em que a gente vai construindo uma sociedade socialista, o Estado não tem mais razão de existir. O Estado vai desaparecendo. Porque o Estado é uma instituição de classe. Qual foi o papel do Estado nas sociedades, em todas as sociedades? Veja, às vezes o fato da gente estar vivendo a realidade tira a nossa capacidade de avaliar direito as coisas, né? Porque a gente naturaliza as nossas relações sociais. Mas olhe para as sociedades precedentes e veja qual foi o papel do Estado. O que era que... Veja, o Estado no Egito defendia quem? O faraó. O Estado da Mesopotâmia defendia o imperador. O Estado na Grécia, o Estado em Roma, o Estado colonial aqui, na América Portuguesa, defendia a escravidão. O Estado é um braço da classe dominante. O Estado é um braço armado da classe dominante. Nós não precisamos do Estado para nada, para absolutamente nada. Então, nós, socialistas, não fetichizamos o Estado, porque a gente sabe que o Estado é uma instituição mediadora de classe e que ele vai mediar a partir dos interesses da classe dominante. E que a classe dominante vai sempre massacrar, né, a classe trabalhadora. Outro Camarada, ponto... Oi. Só para ficar atento aí com o tempo, que a gente já passou 3 minutos, né, do tempo. Quando eu apareci na tela era porque já estava... Esqueci de falar esse detalhe para você, mas a gente já está com o tempo quase esgotado aí. A gente consegue concluir mais 1 ou 2 minutos para não comer muito tempo de maçã. Obrigado. Nada. Eu vou encerrar aqui só assim, com a pergunta que acho que é a mais clara, né? Aquela que mais fazem, que a mais óbvia até, e até justificada, né? De se fazer, que é: se o socialismo é tão bom, e ele é tão, né, humanista, né? Por que tem tanta gente que fala contra? Por que todo mundo fala contra?
Primeiro, a gente tem que ver quem é que fala contra o socialismo, né? E ver que essas pessoas que falam contra têm os seus interesses, né? Sempre tem os seus interesses, né? As pessoas que... Quem é que fala contra a mídia? A mídia é uma instituição burguesa. A mídia é uma instituição burguesa, né? Por isso que ela fala contra. Ela tem que falar, né? A classe patronal, ela fala contra, porque ela tem que falar, ela tem que demonizar. Então, essas instituições que detêm o poder, elas precisam demonizar. Então, o Massaro vai falar sobre isso também, né? Mas aí eu até coloco assim, primeiro, não é todo mundo, né? Isso é uma mentira, essa ideia que, todo mundo fala contra o socialismo. Não, quem fala contra tem os seus interesses, né? Mas só para deixar, né, a pessoa com um pouquinho de desconfiança em relação a isso, né? Se você não quiser acreditar em mim, eu vou colocar só alguns nomes socialistas aqui para ver para você pensar um pouquinho, né? Sartre, né, um dos maiores filósofos do século XX, socialista, José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Carlos Nelson Coutinho, Antônio Cândido, Luiz Fernando Veríssimo, né? E a gente poderia ficar citando aqui tantos e tantos intelectuais e gênios, né? Socialistas, né? De todas as áreas, né? Das artes, da pintura. Então, assim, não é todo mundo que fala contra, né? É mentira. Mas quem fala contra, né, tem os seus interesses, né? E fala a partir do ponto de vista de classe, né? Da classe dominante. Né? Então, vou encerrando por aqui, espero o debate, né? Ficarei atento também aqui à fala do camarada Massaro, que é um excelente analista de conjuntura. Agradeço aí pela fala, camarada, excelente fala. Agora, o camarada Massaro vai fazer a fala dele, logo em seguida a gente abre para o debate. Bem, excelente, nem tanto. Obrigado pelo elogio, camarada. A gente tenta. Agora, vivemos atualmente tempos muito difíceis. Não só pela conjuntura da pandemia ou da crise estrutural do capital. Isso é parte da realidade. Mas vivemos tempos difíceis porque a perspectiva de uma sociedade distinta do capitalismo, após a queda do Muro de Berlim, foi dito que tinha morrido e enterraram a perspectiva de uma outra sociedade, uma sociedade socialista. Hoje, nós nos deparamos que o que as massas conhecem é o capitalismo. Esse é o real, é o concreto da vida de todos, de cada um. É o existente. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Pensando assim, que possibilidade nós temos de ir ao socialismo? Essa é a aparência da realidade. E também parte dela. É concreto isso. Agora, no entanto, o que estava morto e enterrado renasce, como o fênix. Renasce e começa a ser discutido, a ser procurado, a ser estudado. Isso sem contar, sem poder precisar, que socialismo se quer, ou se pretende, ou se conceitua. Mas a ideia do socialismo, a necessidade do socialismo se coloca presente, atual. E por quê isso acontece? Porque cada vez mais, dentro da crise estrutural do capital, o capitalismo se mostra incapaz de resolver os problemas humanos.
Muito pelo contrário, esses problemas cada vez mais se agravam. Vide a pandemia, vide a crise estrutural, a crise do desemprego, a crise da saúde, a crise da habitação, a crise ambiental, a violência cada vez maior. Ou seja, a realidade coloca para todos que esse sistema é inviável. Ao mesmo tempo que ele diz que inviável é o socialismo. Então, vejamos, dentro da realidade, o capitalismo se mostra cada vez mais inviável, enquanto perspectiva de futuro humano. Ameaça, inclusive, a própria sobrevivência da raça humana e a própria existência do planeta. Isso é uma realidade que é cada vez mais visível. Agora, para além da ideologia burguesa que busca, se apoiando alguns aspectos da realidade, falsear essa realidade, falsear o entendimento e a compreensão dessa realidade, que é dizer que o socialismo é uma utopia, que o lucro é a raiz do progresso humano, que somos todos iguais, e por aí vai. Existe uma outra coisa que acho importante, que ele também molda não só as ideias, mas também de como se pensam as coisas. A ciência moderna burguesa, sobre a qual nós crescemos, ela parte de uma compreensão da realidade de forma empírica, pragmática e ahistórica. E isso se incorpora de como a gente vê a realidade e procura entender. Então, é necessário, para poder construir uma perspectiva distinta de sociedade, também começar a pensar de uma forma distinta a realidade, distinta do que faz a classe dominante e os seus ideólogos. Esse é um desafio para a esquerda revolucionária, para a esquerda socialista revolucionária, porque muitos, apesar de lutarem pelo socialismo, pensam o socialismo da mesma forma que a ciência moderna burguesa pensa, de forma ahistórica e parcial. Nós não podemos responder à ideologia burguesa simplesmente pegando aspectos da realidade, os aspectos mais nefastos do capitalismo. Não que não temos que pegar, mas não podemos nos limitar a isso, porque a partir de pegar os aspectos mais nefastos do capitalismo e a sua inviabilidade, a própria burguesia liberal e setores da intelectualidade burguesa também pegam e chegam a um anticapitalismo que tem como máximo um capitalismo humanizado, ou um socialismo utópico, ou uma visão religiosa do socialismo, ou uma visão moral que tudo não passa de os bons e os maus. Temos que fazer que o ser humano se transforme em bons, e por aí o capitalismo se humaniza e a sociedade se desenvolve e se consegue a igualdade de fato. Porque esse é um problema que não conseguem esconder. De que não existe iguais. Somos todos iguais. Temos liberdade. Mas sem água, sem as mínimas condições de higiene, morando empilhados nas periferias das grandes cidades. A liberdade que existe é a liberdade de explorar,
A liberdade que os ricos, que os poderosos, que a burguesia, que a classe dominante tem de se locomover e se apropriar da riqueza produzida pelos trabalhadores. Então, isso faz parte de uma totalidade. A viabilidade do socialismo e o combate à ideologia burguesa tem que partir da realidade existente e das contradições existentes, para chegar à raiz dos problemas, que, como já foi dito, reside na contradição entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam. Porque esse é o elemento central dentro da relação do capital, que não é simplesmente uma relação econômica, mas também uma relação social de opressão e dominação. E por aí se garante a exploração. Então, para poder romper com essa relação do capital, a relação sociometabólica do capital, é necessário romper essa relação de opressão, de dominação, de exploração. E isso pode ser dito e pode ser compreensível de forma desigual, mas pode ser compreensível para todos, desde que utilizando os parâmetros corretos para poder fazer esse debate a partir da realidade presente e mostrar as contradições que eles colocam. Dentro disso, o discurso da igualdade, da prosperidade, do progresso, do empreendedorismo que o PT e todos aqueles que defendem não só a democracia burguesa, mas também o sistema do capital, tem um motivo de esconder o que de fato acontece na realidade. E essa possibilidade de progresso, de empreendedorismo, se mostra visivelmente, hoje cada vez mais, que é impossível. A crise do capital leva a que a ruína dos setores médios, a ruína da pequena burguesia, a ruína das burocracias estatais, sindicais e políticas. Porque tudo está a serviço de garantir o lucro do capital e não as necessidades humanas. E isso está visível hoje, com a pandemia, mas não só, dentro da crise econômica que se aprofunda em parte da crise estrutural do capital. Então, vejo que a necessidade o projeto socialista é, antes de mais nada, uma necessidade humana de romper essa contradição entre aqueles que trabalham e produzem e não têm nada e aqueles que se apropriam do trabalho a partir de serem donos dos meios de produção. Agora, o socialismo não é somente uma relação econômica. Muitas vezes, a própria esquerda tem uma forma de colocar o socialismo simplesmente como um aspecto econômico, jurídico, ou que tem a ver com a questão da propriedade, formal da propriedade. Se não explicamos o fenômeno do stalinismo, ou das burocracias, porque o stalinismo não foi criado por Stalin e não é uma particularidade do Estado, mas é um fenômeno político-social que tem a ver com a crise estrutural do capital. O stalinismo expropriou a burguesia. O maoísmo expropriou a burguesia. Fidel expropriou a burguesia. E nem por isso se avançou em relação ao socialismo. E a burguesia, os ideólogos burgueses, as classes dominantes de seus séculos, se utilizam disso para denegrir o projeto socialista. Desculpe o termo denegrir, não é um termo muito equivocado, meio racista, é que nós, infelizmente, estamos contaminados com o racismo dentro de toda a nossa formação.
e que se manifesta, inclusive, nas próprias palavras, mas no sentido de desqualificar o projeto socialista. E a própria esquerda anti-stalinista também se coloca como se fosse simplesmente a mobilização permanente das massas que levassem à tomada do poder, decretar o fim da propriedade privada, e por aí se chegaríamos ao socialismo. No entanto, as coisas não são tão simples, não são tão esquemáticas. Porque a construção do socialismo depende de que haja uma classe revolucionária que exproprie a burguesia, partindo do pressuposto que a sociedade é dividida em classes, como já salientou o Marcos. E essa classe, ela tem que ser consciente de seus objetivos. Agora, de que forma essa classe vai se tornar consciente desses objetivos? Não que as ideias, a teoria não seja importante e fundamental, mas não é simplesmente pelas ideias que as massas adquirem sua consciência, mas sim a partir de como, dentro da realidade, ela consegue compreender como a sociedade funciona. E isso se dá pela luta de classes, onde, dentro da luta de classes, dentro da realidade existente, na luta contra a miséria, contra a opressão, contra a destruição da natureza, as massas começam a ver como se comportam cada classe, cada setor de classe. Começa a ver quem tem a preocupação de resolver os problemas fundamentais da humanidade e quem tem a preocupação de garantir o lucro e a mercantilização da vida social. Então, veja, a partir da luta de classes, é que a classe vai tomando consciência da sua própria existência enquanto classe, e a partir da sua existência enquanto classe, como se comportam as outras classes. Dentro disso, é que a intervenção dos revolucionários, a intervenção dos socialistas pode ajudar a desenvolver. Porque não é determinista, apesar do socialismo ser uma necessidade do desenvolvimento da humanidade, para poder superar essa fase do capitalismo, para uma fase que, diz, segundo Marx, iniciar verdadeiramente a história humana, saindo do reino da penúria, da necessidade, para o reino da plena satisfação das necessidades humanas. Isso nos coloca que, para conseguir avançar nesse sentido, é preciso que essas ideias, que a teoria se concretize na prática real. Não simplesmente numa constatação, uma prova ontoteórica, como se diz, ou ontoprática, no sentido de entender os processos que se dão e por que a essência, de certa forma, se materializa na realidade e como que é possível suplantar, mas também a intervenção consciente da subjetividade de organizações revolucionárias também são partes concretas da realidade e da luta de classes, e que podem dar as ferramentas que a classe se aproprie para poder avançar no processo de suas lutas, no processo da sua consciência. Para finalizar, isso é uma tarefa fundamental dentro da vida atual, porque a luta pelo socialismo significa a luta para resolver os problemas da humanidade. E isso tem que se dar dentro da crise que estamos vivendo, em termos mundiais, no terreno nacional e no terreno internacional, levando em conta
que a economia e a produção se dá de forma mundializada. Isso por um aspecto. E por outro aspecto, que só existirá socialismo quando a classe trabalhadora deixar de ser objeto de exploração e se transformar em sujeito da história. Nesse sentido, a criação de um Estado não-Estado, onde que não se exerça simplesmente o controle da economia, mas que essa economia seja dirigida pelos próprios trabalhadores. E que no Estado que não seja Estado como o Estado burguês, mas que tenha como essência não simplesmente a política, mas que tenha seu conteúdo social, que, como dizia Marx, é necessário, dentro da sociedade atual, uma revolução que seja política e tenha alma social, onde as relações que se dão na produção das riquezas para a humanidade estejam representadas nesse Estado, estejam representadas no funcionamento do conjunto da sociedade. Passei um pouquinho, mas... Não, tranquilo, camarada. Tá, o tempo foi excelente. Obrigado pela fala e também pela disponibilidade. A gente vai abrir agora para o bloco de perguntas, colocar aqui o camarada Marcos na tela, habilitar aqui seu microfone, Marcos. A gente já tem aqui algumas perguntas, Marcos. Como o Massaro acabou de falar, tem uma pergunta da Flávia, né, aqui. Eu vou colocar a pergunta da Flávia para você responder, falar um pouco, né, sobre essa colocação da Flávia, né? Isso aparece aqui na tela. Por que vocês acham que hoje existe uma propaganda anticomunista tão grande, né? Pronto, apareceu aqui. Camarada, por que vocês acham que hoje existe uma propaganda anticomunista tão grande? Com campanhas por parte até do governo. Por que você acha que dentro da tua conjuntura acontece tanto isso, camarada? Com campanhas, eu diria, não é nem por parte até do governo, por parte principalmente do governo. Veja, eu lendo o livro do Jason Stanley, né? Como funciona o fascismo, um livro muito bom. E o Jason Stanley, né? Ele, que é um cientista político americano, judeu, ele escreve um livro a partir da eleição do Donald Trump. E ele identifica, né, lá elementos assim fascistas em vários países do mundo, né, um crescimento assim da extrema direita em vários países do mundo, não só nos Estados Unidos, Polônia, Hungria, que talvez seja o projeto mais acabado, né, fascista, do Viktor Orbán na Turquia. Você tem o Erdogan, do Viktor Orbán na Hungria, né, tem o Erdogan também na Turquia, tem a Colômbia, né, Estados Unidos e Brasil, né? A Itália, né, com o Salvini. Veja, há um crescimento da extrema-direita, né, fascista, neonazista, né, nesse período de crise, né, do capital. Então, o capital ele passa por uma crise, né, gigantesca, né? A gente tem uma leitura do Mesaros, né, e essa leitura do Mesaros nos leva a acreditar, né, que é uma crise estrutural, né? Então, se o Mesaros estiver certo, se o Lukács estiver certo, é uma crise estrutural, e a gente acredita que eles estejam certos. E a gente vê, por exemplo, que a economia norte-americana, por exemplo, ela, desde a crise de 2008, ela não conseguiu recuperar os seus níveis de crescimento. Desde 2008, desde a crise de 2008, a economia americana não tem um crescimento maior do que 2,2%. E esse crescimento, muitas vezes, é um crescimento de ativos, mas não é um crescimento da economia real. Veja, é apenas ativos, e esses ativos com injeção de liquidez, né? Com uma série de elementos também para maquiar os números. Então, nesse momento de crise, o fascismo aparece, né? Quando foi que o fascismo apareceu, né? Da última vez? Pós-crise de 29. Pós o crack da Bolsa de Nova York, 29. Veja, já havia uma crise ali, pós-Primeira Guerra Mundial, e os elementos fascistas começam a aparecer na Itália, né? Mussolini chega ao poder depois da marcha sobre Roma, né? Em 22. Hitler chegará ao poder só em 33. Mas o fascismo ele vai ganhando cara, vai ganhando corpo. Lembrando, não era a maioria, não, o fascismo nem na Itália nem na Alemanha. Mas a crise produz o fascista, né?
Veja só, não há nada mais fascista do mundo do que o burguês em crise. O burguês em crise, ele é sinônimo, ele é igual a um fascista. Então, nesse momento, eles precisam fazer uma propaganda anticomunista. Eles usam, claro, o marxismo como bode expiatório, eles usam o feminismo como bode expiatório, porque o fascismo vive disso, vive da propaganda, vive de criar identificações, vive da mentira. E o fascismo sabe que só os socialistas podem derrotá-los. Porque, veja, burguês passa pano para fascista. Burguês, quando ele próprio, quando ele não é fascista, ele colabora. Qual foi a posição do Partido Liberal, por exemplo, na Itália? O Partido Liberal na Itália, os liberais na Itália, né, em 21, os liberais na Itália pensaram o seguinte: esses fascistas aí são radicais, extremos, mas é melhor eles do que os socialistas. Depois a gente tira eles. Depois a gente descarta. E não tiraram, não, faz. Quem tirou foram os Pardiani, né? Quem tirou eles foram os comunistas, foram os socialistas que derrubaram o nazifascismo. Né? Então, veja, o inimigo número 1 do fascista são os socialistas, sempre foi. Né? Primeiro campo de concentração em Dachau, na Alemanha, assim que Hitler assumiu em 1933. O primeiro campo de concentração, inaugurado em agosto de 1933, em Dachau, foi para os socialistas. Foi para os socialistas. Veja, os judeus não foram as únicas vítimas do nazismo, não. Claro que teve, né, o Holocausto. 6 milhões de judeus, é verdade. Mas as primeiras vítimas foram, e vale lembrar, foram os socialistas e as pessoas portadoras de síndrome de Down, porque eles, né, entendiam aquilo como um enfraquecimento, né, a deficiência física de um modo geral. Mas os nazistas, os fascistas, têm os socialistas na conta dos seus maiores inimigos, porque eles defendem a propriedade privada de forma radical. Fascismo é a radicalização da ordem, é a radicalização do capitalismo. Fascista é capitalista necessariamente. Inclusive, Mussolini, ele tem artigo defendendo o Estado mínimo. No jornal que ele escrevia. Ele defendia, Mussolini, Benito Mussolini, se colocava como um defensor radical da propriedade privada. Então, nesse momento, eles demonizam mesmo os socialistas, né? Porque eles são fascistas. E Bolsonaro é fascista. Ele e os criminosos da família dele todinha. Obrigado, camarada. Tem outra pergunta aqui do Dalmo, né? Que é, pós-revolução, a tomada do poder do Estado, quais as tarefas que precisam ser postas em prática, né? Após a revolução? Havendo a revolução, quais tarefas colocaríamos em prática? Massaro. Veja, eu vou comentar um pouco diferente do Marcos, que eu entendo que a propaganda anticomunista ela não se deve simplesmente a uma questão ideológica. Porque se as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, se o socialismo tinha morrido, para que tanta preocupação com o socialismo, com o comunismo? Do que eles têm medo? Porque, senão, não se explica. Eles têm um controle absoluto da mídia, das instituições, das igrejas, de tudo que se possa doutrinar a humanidade, eles utilizam permanentemente. E, mesmo assim, essa campanha contra o comunismo, contra o socialismo. Algo tem que explicar isso, que não é simplesmente uma questão das ideias, mas sim uma constatação da crise estrutural do capital, que cada vez mais o capitalismo se mostra inviável, irracional, que provoca cada vez mais miséria material e espiritual, mais violência, mais desequilíbrio ambiental, mais opressão. Esses elementos colocam na cabeça das pessoas a necessidade
que esse mundo tem que mudar. Já se disse pelos reformistas que temos que lutar por um outro mundo possível. Mas temos que ir além disso. E isso eles percebem que a única alternativa, de fato, ao capitalismo, à sua degeneração, que ameaça a humanidade e ameaça o planeta, é a proposta do socialismo. E por isso que, apesar de ainda não ser uma força real, potente, eles sabem, eles percebem que cada vez mais vai haver lutas. E nesse processo de luta se avança a consciência. E nesse processo de avanço de consciência e organização, leva ao questionamento do sistema não em suas parcialidades, mas na sua totalidade. O que leva a colocar a classe, a partir de seus organismos de luta e de poder, como uma alternativa viável a uma mudança radical do mundo e que solucione os problemas da humanidade. E esse é o medo que eles têm. Por isso, toda essa campanha, e toda a campanha que não só sobre o comunismo, dá impedir que a consciência de classe, em todos os seus momentos, que os processos de luta se generalizem, de procurar compartimentar, de procurar deixar as lutas como de categorias corporativas e não avançar no sentido da unificação e da compreensão que os problemas da classe trabalhadora não é individual, mas sim coletivo, e a solução também deve ser coletiva. Acho que esse é o grande problema que eles têm, e por isso toda essa campanha permanente, não só dos governos, da imprensa, das mídias burguesas, dos teóricos ou dos fascistoides, mas também das burocracias sindicais, dos partidos reformistas e todos aqueles que se colocam contra a que a classe trabalhadora avance na sua consciência e transforme a sociedade. Por último, um pequeno comentário sobre isso ainda, que, veja, há necessidade, como o processo de lutas vai se tornar cada vez maior, que os regimes, a partir da crise, inclusive, da democracia burguesa, que os regimes sejam cada vez mais autoritários. Agora, os regimes mais autoritários ou autoritários ditatoriais não quer dizer necessariamente fascismo. Existem outras formas de regimes autoritários ditatoriais que não fascismo. E entrando numa discussão que é a própria caracterização de fascismo, que não daria para comentar agora, porque pelo tempo que nós temos. Em relação às tarefas que precisam ser postas em prática, veja, é difícil, neste momento, dizer quais tarefas que precisariam ser colocadas em práticas pós tomar do poder. Porque a construção da tomada do poder precisa estar colocada, e as tarefas que vão ser concretizadas após tomar do poder, elas têm que vir de antes, e se parte da construção e do avanço da consciência do próprio movimento dos trabalhadores, e particularmente do proletariado. Então, para chegar à tomada do poder, significa que o proletariado avançou na sua luta, na consciência, se organizou enquanto classe, se organizou enquanto poder, e por aí tomou o poder em que a classe vai gerir a sociedade de acordo com as suas necessidades e a necessidade de todos os trabalhadores. Podemos dizer que um dos primeiros elementos que podemos tomar é que acabar com a propriedade privada. Mas não necessariamente. A própria Revolução Russa acabou com a propriedade privada meses depois da tomada do poder. Podemos dizer a questão da reforma agrária e reforma urbana. Sim, também podemos colocar a necessidade. Isso também é parte do processo de lutas das populações do campo e da cidade, e de como que isso vai se materializar concretamente após tomar do poder. O que significa já de antemão, no processo anterior, o processo de ocupações de terras e de residências de moradia já deve estar em curso. Isso seria uma concretização. Outra concretização seria o quê? De como que a economia teria voltado a atender às necessidades humanas. Isso significa também discutir um projeto de sociedade onde que as fábricas estariam voltadas a atender às necessidades colocadas dentro da realidade no momento da tomada do poder. Nesse sentido, poderiam discutir a conversão das fábricas, como se fez, como se pode fazer agora no momento de pandemia, de transformar as fábricas que produzem autopeças e produzir respiradores, por exemplo, ou outros mais. Agora, entendo que não existe, dentro
podemos dizer a questão da estatização do sistema financeiro, dos bancos e do sistema financeiro como um todo, o monopólio do comércio exterior, são todas medidas necessárias e possíveis que devem ser colocadas após tomar do poder. Agora, também parte do processo de luta e de compreensão que a classe tenha sobre isso e que, a partir das lutas anteriores, tomar do poder, se concretizarão após a tomada do poder. Camarada, só para avisar que eu esqueci de falar para vocês, mas o tempo estipulado é entre 3 e 4 minutos. Aí, às vezes, passa, eu vou começar, para dar tempo de contemplar as outras perguntas, eu vou começar a falar quando estiver próximo de terminar o tempo. E vou diminuir para 3, se vocês se importarem, porque a gente tem outras perguntas para ver se dá para contemplar todas e não extrapole muito o tempo da gente. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, a próxima pergunta, tem uma pergunta do Dalmo, né, que eu vou fazer e já vou colocar junto com a colocação do Arthur. Como podemos evitar que que as novas revoluções se transformem em novos stalinismos, né? Essa é uma pergunta do Dalmo. Uma colocação do Arthur também poderia explicar a mediação do processo de construção da Revolução Socialista como superação do capital, trabalho assalariado e Estado. Então, tem como Marcos e Massaro, né, falar um pouco sobre essa colocação do Dalmo, a pergunta do Dalmo e a colocação do Arthur. Vamos tentar, né? Vamos tentar, que são perguntas, assim, bastante complexas, né? Demandaria-se de muito tempo, né? Coloca complexo nisso, né? Falta complexo nisso, né? Mas, assim, eu diria que, para tentar responder dentro do tempo, né? Que, primeiro, que é importante que a gente retome Marx, né? Marx e Engels. E foi um problema, assim, para a esquerda durante muito tempo, né? Do século XX, o stalinismo, né? O stalinismo como prática e o stalinismo também como uma dogmatização, né? O engessamento do marxismo, né? Uma fetichização do Estado, um modelo também, né? Que foi criado, né? Que foi desenvolvido. Então, acho que as formas de organização dos trabalhadores, a forma de organização política, ela não pode ser a mesma. Né? Ela não pode ser a mesma fórmula utilizada por aquelas organizações. Outra coisa, né, é a ciência, né, a certeza que a gente precisa ter, né, dos erros que foram cometidos. Né? A gente hoje conhece a história, então a gente tem a sorte hoje de olhar para trás, né? E saber o que aconteceu. Quando a história estava acontecendo, né, quando essas revoluções estavam acontecendo na União Soviética, na China, em Cuba, veja, o desenrolar da história é bastante complexo, né? Então você não... Veja, o Lenin não tinha como saber exatamente o que viria a acontecer, né? Então a gente tem a vantagem hoje de ter no século XX assim, um histórico, um apanhado, né, de olhar, né, para determinados erros, né, cometidos e poder, né, ter uma atuação, digamos assim, a partir dessa compreensão histórica, né, uma atuação diferente, focado na centralidade do trabalho, né? Que o que importa, né, e o Massaro até já pontuou isso também, o que importa não é não vou nem dizer o que é mais importante, né? O que é vital não é só a tomada do poder político. Né? A revolução não acaba na tomada do poder político e não acaba na expropriação da burguesia. Né? É preciso revolucionar a forma de produção. Né? É preciso criar o trabalho associado. É preciso que os trabalhadores, de fato, tenham o controle, né, da produção. Isso é preciso destruir o Estado. O Marx deixa isso tão claro na ideologia alemã, né? É preciso isso, ou tudo volta. Ou tudo volta. Então é preciso esse processo de alteração, de transformação das relações de produção. Só quero, antes de passar para o Massaro, indicar, né, aí para as pessoas que estiverem assistindo, né, já que essas são questões muito complexas, indicar números que ajudam a entender isso.
leitura fundamental que ajuda a entender isso, a Guerra Civil na França. Né, do Fett vai colocar na descrição do vídeo. Né? Guerra Civil na França, do Marx. Né? Marx Engels, recomendo. Ficar atento aí com o tempo, né? Já passou aí os 4 minutos, né? Massaro, quer complementar a resposta do Marcos ou quer responder a pergunta do Caio Barbosa, né? Compas, qual a diferença entre socialismo e comunismo? Essa é a pergunta do Caio. Outra coisa, na descrição do vídeo tem uma bibliografia sobre o socialismo para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, né, de hoje. Daqui a pouco eu passo para vocês os livros que estão na descrição do vídeo. Massaro, fique à vontade aí para responder a pergunta do Caio. Bem, falar sobre a questão da burocracia que o Dalmau colocou, vai no sentido que o Marx disse, que, veja, apesar de ser um Estado ou não Estado, o fundamental é garantir que o poder de Estado seja exercido pelo proletariado organizado enquanto classe e que seja expressão das relações de produção que se transformam nos locais de trabalho. Só assim, se as relações que se dão nos locais de trabalho não se transformarem e a classe operária, o proletariado, os trabalhadores em geral não decidirem sobre o seu futuro, sobre o que produzem, como produzem, para que produzem, o processo de burocratização vai levar ao quê? Que seja separado e alienado da sua produção, do que se produz, e o controle do Estado vai ficar na mão de alguém que decide por eles. Por isso, o processo de revolução também significa, e de construção do socialismo, o fim da divisão social do trabalho entre aqueles que pensam e decidem e aqueles que fazem e executam. Isso tem que ser unificado. Os que pensam, trabalham, decidem, são a classe como um todo. E que a classe como um todo tenha o controle do Estado e seja o poder, de fato, do Estado exercido pelo seu organismo de classe. Em relação à pergunta do Bispo, rapidamente, é uma pergunta que demandaria muito tempo em relação a isso. Agora, como eu disse, a superação do capital significa o rompimento da estrutura de dominação, de opressão que o capital executa e que possibilite a exploração e seu desenvolvimento sociometabólico. A revolução, desde que a classe se coloque como agente da transformação da sociedade, romper essa estrutura de dominação, de opressão e de exploração, é o início da superação do capital, que não se dá por decreto, mas se dá no processo de que a própria sociedade, ao se transformar, vai se ter que se expandir de forma a atingir, de forma universal. Isso significa que também a questão do Estado, com necessidade que tem da classe operária se tornar dominante e combater as classes anteriores, possuidoras, leva a que, se o socialismo se expande, a revolução se expande e o socialismo se atinge um grau, pelo menos, dos países centrais, principais da economia capitalista, dos países imperialistas, vai levar, a partir daí, que a necessidade do Estado, como um agente de poder reprimir as classes que foram desalojadas do poder, as classes possuidoras, a burguesia e seus asséculos, torna desnecessário, coloca cada vez menos como necessário existir e tende a definhar, como dizia Marx. Nesse sentido, a pergunta do Caio é que o socialismo é essa primeira parte, se diz, a primeira fase da sociedade comunista, essa fase de transição que começa com a derrota do capital, das classes possuidoras, da burguesia, através de uma revolução, e como não se dá por decreto, simplesmente por uma questão jurídica formal, mas da construção de uma nova sociedade a partir das novas relações sociais, vai levar, com o advento do socialismo em escala internacional mundial, ao surgimento de uma sociedade onde que não existam mais as diferenças sociais, não existam mais as classes sociais, não existe Estado, e, portanto, ser o reino, como se diz a Marx,
que não podemos saber exatamente como se dará o reino da liberdade, o reino da satisfação das necessidades humanas e o trabalho de acordo com as possibilidades de cada um. Muito obrigado, camarada. Tem a colocação da Lohane, né? Gostaria que falasse mais sobre o trabalho associado enquanto a nova forma de organização do trabalho para além do capital. E aí, camarada Marcos? Obrigado, Lohane. Veja, o trabalho associado, né, é uma forma necessária, é urgente, né? Isso é até importante que se diga, né? O socialismo não é uma questão de vontade nossa, né? Não é uma preferência, não é só um desejo. Socialismo, né, é uma necessidade histórica, é uma necessidade da humanidade. Então, essas formas atuais de trabalho, o capital, né, que nunca foi superado, veja, o capital, né, diz o Marx lá no livro O Capital, né, o capital é antediluviano, o capital é anterior ao capitalismo. É preciso superar o capital. E a superação se dá através do trabalho associado, né? O trabalho associado é, como até comentou agora o Massaro, né, é o momento em que os trabalhadores vão decidir o que produzir, por que produzir e como produzir. Veja, conselhos operários, conselhos de fábrica, cooperativas agrárias, associações de trabalhadores que possam ter controle sobre a fábrica, que possam ter controle sobre o que decidir. São nós, os trabalhadores, a humanidade, né? Toda a humanidade, na verdade, tendo controle sobre o seu destino, né? E não hoje, que ninguém tem controle, né? Porque o capital é incontrolável. Hoje é o capital, é o mercado, né? É esse elemento, né, fantasmagórico, esse fetiche, né? No sentido lato mesmo da palavra, né, de feitiço, essa coisa que controla as nossas vidas, né? Quando nós, enquanto seres, né, reais, concretos, inteligentes, humanos, através do socialismo, através do trabalho associado, podemos controlar. Dizer, por exemplo, que a gente não vai produzir mais algo que que represente a destruição da natureza. Que a gente vai produzir esses tipos esse transporte. Que a gente vai produzir assim, dessa maneira. Né? Que a gente vai produzir por essa razão. Veja, hoje a gente tem trabalhadores que são absolutamente capazes, inteligentes, que sabem muito bem, muitas vezes, o que fazer, como fazer. E nós, assim, até o senso comum, né? Até as pessoas mais simples, elas sabem, por exemplo, que é um absurdo jogar grãos no oceano, jogar comida fora. Veja, todo ser humano sabe que não faz sentido jogar comida fora. Por que se joga? Porque a humanidade não tem o controle disso, né? Trabalho associado a gente vai ter. Mas eu acho que já está passando aqui o tempo, né? Já, passa mesmo. Tem a pergunta aqui do Marão Newton, né, Dias. Em que estágio está o avanço do fascismo com o atual governo e como detê-lo, né? O que vocês acham aí? Que estágio, se existe estágio de fascismo, né? Em que estágio do fascismo está o atual governo e como detê-lo, né? Porque muitos especialistas falam que a gente está vivendo, a gente vive num governo neofascista, né? O que vocês acham? Em que estágio a gente está desse neofascismo, desse fascismo? E qual a receita para deter, né? Se há receita para deter o fascismo sem ser com o fim do capital, né? Pode ficar à vontade aí, camarada. Tá lá, Massaro? Massaro está pensando aí como derrotar o fascismo. Até anda fogo, né, Massaro? Não, essa é uma discussão bastante grande, inclusive na esquerda, sobre a questão do fascismo e até que ponto é possível o fascismo no Brasil. Que veja, o fato de Bolsonaro ter uma perspectiva fascista, uma visão fascista da realidade, não quer dizer que o fascismo possa se concretizar aqui no Brasil.
porque não depende simplesmente das ideias e da vontade, mas das condições sociais da relação de forças que se dão entre as classes e dentro da própria classe dominante. O fascismo se deu, historicamente, na Europa, em países imperialistas. E se deu como necessidade de combater o perigo da revolução. Nesse sentido, o fascismo foi um regime instaurado contra-revolucionário. Aqui no Brasil temos o quê? Uma tendência fascistoide de Bolsonaro e seus asseclas, que, no entanto, em que base material eles se apoiam no sentido de poder concretizar isso. Outra coisa é que a possibilidade de uma ditadura cívico-militar, ou um aumento crescente do autoritarismo é colocado dentro da realidade. Isso devido às próprias contradições internas da classe dominante. Agora, como impedir que isso se desenvolva? Isso depende de que a classe burguesa, a pequena burguesa, não tem uma perspectiva de poder oferecer uma alternativa à crise que passa a economia mundial e a economia do Brasil e a crise social que se aprofunda cada vez mais. Isso significa que a disposição que eles vão ter de impedir o avanço autoritário, o avanço ditatorial, ou talvez uma discussão, uma perspectiva fascista, que eu não acredito assim, vai depender de qual resistência e qual processo de luta de massas a classe trabalhadora e setores oprimidos e explorados da sociedade vão ter no sentido de enfrentar. Só dessa forma se coloca, porque, senão, a necessidade de ter regime cada vez mais autoritários é parte componente da realidade dentro do processo de crise econômica e da crise estrutural do capital. Só as massas podem, de fato, agrupando todos os outros setores democráticos, impedir que isso se concretize na realidade. Obrigado, camarada. A gente está chegando aqui já ao fim, né? A gente colocar mais um bloco de perguntas e a gente encerra, porque já passou um pouco do tempo que a gente tinha estipulado aqui. Tem uma colocação aqui do Everton, né? Ele está dizendo que vê muitas redes sociais propagando ódio por parte de algumas organizações comunistas, né? Aí está perguntando se é útil para educar as massas e se isso não gera um efeito contrário. O que você acha, Marcos? Eu não entendi bem. Eu acho que você está falando sobre a organização de esquerda, né, que fica combatendo o bolsonarismo, né, hoje que está mais em voga, e ele acha que se esse combate é mais incisivo, ele pode prejudicar. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Se ele pode, que a gente pode ter um efeito contrário, se isso não demonstra que a esquerda também ela é extremista, né? Eu acho que ele está com medo dos extremos aí. Né? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que falta ódio de classe. Acho que falta ódio de classe. Acho que essa esquerda que está preocupada em ser bom genro, né? Fernando Haddad parece que está fazendo concurso para genro de alguém. Isso não funciona, né? Acho que a gente precisa, enquanto classe, enquanto esquerda, né, e socialistas, a gente precisa combater de forma radical uma realidade que é radical. Veja, radical é o capitalismo. Radical capitalismo é um sistema que mata crianças, né, que mata pessoas que vão tendo dinheiro, né, tendo dinheiro, tendo comida, tendo tudo. Então, assim, eu acho que isso muitas vezes é uma cooptação, assim, do discurso liberal, né, do discurso moderado. Acho que aí eu vejo, às vezes, muitas vezes, é um chamado totalitarismo do centro,
né? O totalitarismo do centro. Aquela coisa que eu vejo absurda, né? Que é a chamada teoria da ferradura, né? Os dois extremos, né? Os dois extremos, né? Aí a esquerda e a direita se encontram, a extrema esquerda e a extrema direita, e o equilíbrio está aqui, no centro, né? O ponderado. Não vejo por aí, não. Vejo que isso cria um totalitarismo do centro, né? E veja só, a gente vai abrir mão de quê? Né? Se a gente, a gente vai abrir mão do feminicídio, os caras, por exemplo, os caras são feminicidas, né? Defendem genocídio das mulheres, do negro, do indígena. Como é que a gente vai abrir mão disso aí, né? A gente vai dizer, não, pode matar um pouquinho de negro, um pouquinho de índio, pode ser, só não pode matar todos. Veja, então a gente tem que ser radical mesmo. Agora, para não ser injusto aí, porque talvez não seja isso, né, que ele está querendo dizer, acho que talvez seja o que ele está querendo dizer, a gente não defende terrorismo, evidentemente, a gente não defende terrorismo, e a gente não defende assassinato de ninguém, né? A gente defende a transformação radical da sociedade. A gente defende o fim da burguesia enquanto classe social, não enquanto sujeitos. A gente não vai praticar assassinato, chegar, o cara ali sei lá, um bilionário, vamos matá-lo. Aí a gente deixa a herança para outro, e pronto, não muda nada. Né? Então a gente fala de derrubar estruturas, né? Evidentemente não de matar ninguém, né? Não de ser mal educado, né? Com ninguém, sair batendo nas pessoas no meio da rua. Evidentemente que a gente não faz isso. Né? Isso aí quem faz são os fascistas. Tem uma pergunta uma colocação da Vitória, que ela gostaria de falar sobre essa teoria da ferradura, mas eu acho que você já contemplou aí, né, na sua fala, né? Acho que sim. Contemplado. E a outra pergunta, para encerrar o debate, é da Vitória também. Ela pergunta se o PT é socialista ou não, porque há esse equívoco né? Da direita, né? A direita ela fica pintando o PT como se fosse socialista, né? Como se fosse de esquerda. E a esquerda representada no Brasil, quem representa a esquerda no Brasil é o PT, né? Em alguns casos, né? É o que a gente vê nas redes sociais. E aí, Massaro, Marcos, o que vocês acham? Deixa o Massaro responder agora. O PT é socialista, Massaro? Eu acho que é comunista, né? Eu acho que ele já ultrapassou ali no socialismo, brincadeira. Veja, vontade, eu, como fundador do PT, tenho como se fala, conhecimento de causa para dizer sobre isso. Veja, o PT, quando surgiu, ele surgiu como parte de um processo de luta da classe operária e da classe trabalhadora em geral, no final da década de 70 e início de 80. Ele tinha como componente principal, essencial, uma característica de ser um partido da classe trabalhadora. Por isso, o Partido dos Trabalhadores. Tinha, dentro do seu programa, elementos pressionados pela esquerda revolucionária, principalmente trotskista, e em particular a convergência socialista, elementos que levavam a uma perspectiva socialista. Mas essa nunca foi a essência predominante dentro do PT. É um partido de classe e que levava até uma expressão de uma consciência da classe trabalhadora, uma consciência burguesa da classe trabalhadora, que é a existência sobre o capitalismo das classes sociais. E a negociação entre a classe trabalhadora e a classe patronal sobre condições de trabalho, salário e condições de vida no geral. Então, podemos dizer que o PT chegou a ser um partido classista, no sentido de um classismo dentro da sociedade burguesa, da existência do capitalismo. Isso foi o máximo que o PT chegou na sua existência. No entanto, depois de 85, começa a se transformar essa sua essência. E, particularmente, depois de 89 e 90, com a queda do Muro de Berlim, há uma mudança substancial, essencial, na característica do PT. Ele deixou de ser
um partido dirigido por uma burocracia sindical e política, que mediava entre o capital e o trabalho, para ser um partido a serviço não só da manutenção da democracia burguesa, que garante a sua existência, mas da existência e gestão do capital. Então, isso deixou de ser um partido que tinha sob a sua direção burocrática, mas ainda é uma mediação entre o capital e o trabalho, para ser um partido do capital, personificação da sociedade do capital na gestão da sociedade capitalista, como se mostrou no governo. Então, o PT, quando surgiu, era uma coisa que se transformou no seu posto e agora na sua própria negação da sua origem. Agora, isso não quer dizer que dentro do PT não existam militantes e ativistas valorosos, mas aí, quanto partido, é parte da sua estrutura política burguesa, é parte da dominação burguesa sobre a classe trabalhadora, a parte de transmissão da ideologia burguesa sobre a classe trabalhadora, é parte de impedir o processo de lutas e avanço da classe trabalhadora. Obrigado, camarada. É bom, né, que o Massaro participou da fundação do PT, tira essas dúvidas aí, de Vitória e de mais milhares de pessoas que têm essa dúvida. Marcos, quer fazer algum complemento, Marcos? A pergunta da Vitória. Eu quero fazer um pouco complementar a minha resposta, né? Sobre a pergunta do Vitória, não, PT, de fato, não é racista, né? Eu escrevi um pouco sobre o PT. Como o Massaro mesmo colocou aí, um dos fundadores do PT, né? Os fundadores do PT, está dizendo aqui, né? Lula, né? Lula nunca foi, né, socialista, inclusive sempre teve ressalvas, né, com corrente socialista dentro do PT, né? Ele fez questão de tirar do programa do PT, que o PT era um partido só de trabalhadores, né? Lula coloca dos trabalhadores e de quem concorda com o seu programa, né? Então Lula já falava desde os anos 80 nos bons empresários, né? Aqueles que concordariam com o programa do PT, né? Inclusive Laurence Pipo participou. Mas só para complementar um pouco a outra resposta, né, que eu estava falando, a gente pensar, por exemplo, só para citar aqui um pensador liberal, né, o Popper, né, o Karl Popper, que ele falava que é o chamado paradoxo de Popper, né, falar sobre a democracia, né, e aí ele dizia que na democracia há espaço para o democracídio, né, para aqueles que atacam a democracia. A democracia é um regime que acaba permitindo os intolerantes, né, e o Popper dizia: com os intolerantes é preciso ser intolerante, né? A gente não pode ter tolerância com os intolerantes, né? A gente não pode, né, ser muito, assim, democrático, né, ser muito tolerante com pessoas que defendem feminicídio, defendem racismo, né, defendem destruição ambiental, com projetos fascistas, né? Ao contrário, né? A gente precisa ser muito vigilante e estar muito atento, né? E só lembrando das palavras aqui do Sartre, né? Enquanto existir o capitalismo, o socialismo, né? Enquanto existir o capitalismo, Marx vai ser o melhor filósofo e o socialismo será atual. Enquanto existir capitalismo, o socialismo é atual. Obrigado, camarada. Eu gostaria de informar que na descrição do vídeo tem, eu acho que uns 5 ou 6 textos, né, a respeito do socialismo. Entre eles tem um texto do Marcos, falando o que é socialismo, tem um texto do Arthur, e tem também o livro, uma indicação que é o livro do Ivo, né, sobre o socialismo. E tem Guerra Civil na França, tem vários outros textos disponíveis na descrição desse vídeo. Então, a gente está chegando ao fim da nossa live, né, mas eu quero deixar aqui alguns recados. Amanhã teremos outra live, que é uma live de formação, com o professor Romero Venâncio, né, que já fez uma live com a gente aqui sobre religião e marxismo. E a live de amanhã vai ser sobre o maio de 68 na França, né? Eu acho que vai ser um assunto muito importante, e espero que vocês participem também. Amanhã, às 19 horas, a gente vai estar novamente aqui debatendo sobre o maio de 68 na França, né? Por que vai ser amanhã? Porque estão em cima, porque a gente não tinha... a gente já estava com essa live marcada, né, do Marcos e com o Massaro, e a gente não tinha mais como colocar
durante a semana, que a gente estava sem tempo também, e é para colocar em maio, né? Ele falar sobre o maio de 68, então o último dia, no caso, seria amanhã, e a gente colocou para amanhã. Então, espero que vocês participem também dessa live amanhã. Não esqueça de inscrever-se no canal, e quero desde já agradecer a Massaro e o Marcos, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estarem conosco, fazendo esse grande debate, né, um tema tão atual, né? A gente acha que o socialismo sumiu, né? Mas a gente está sempre no horizonte, ainda mais no momento de crise como esse, né? Que o socialismo seja uma saída, não uma barbárie, né? A gente sabe e agora é que acende uma luz, né, lá no horizonte com as revoltas nos Estados Unidos, né? Contra um crime racista que houve lá nesses dias. E uma coisa que está me animando muito é eles estarem se organizando por uma causa maior. E quem sabe a gente não consiga derrubar o imperialismo por dentro, né? Marcos, as considerações finais, depois eu Massaro. Agradeço a vocês e a todos que estão nos assistindo. Então, primeiro agradecer, né, a quem está nos assistindo, né, quem está nos assistindo ao vivo, quem está nos assistindo a qualquer horário, né, depois. Agradecer também a vocês, né, a participação, o Félix, né, o Massaro, todos vocês que comentaram aqui, e dizer que, de fato, né, o socialismo é a alternativa para a humanidade, né? Ou o socialismo ou a barbárie, se tivermos sorte, né? Mas vai ser o socialismo, né? A humanidade não vai se deixar derrotar pelo capital, pela usura, né? Pela ganância, pelo lucro, e a gente vai construir uma sociedade socialista, né? Uma sociedade que, de fato, a gente possa viver bem, né? Que a gente possa viver, né? E que todas as pessoas possam viver, né? Uma sociedade sem classe, uma sociedade que todos tenham acesso à cultura, à alimentação, à saúde, né? Porque isso é possível, isso é materialmente possível. Mas é um desafio que se coloca para nós. Então, obrigado a todos pela participação. É isso aí, Samira. Revolução. Massaro, camarada Massaro, suas considerações aí finais para a gente encerrar a live de hoje, né? Mais uma live aí do canal Emancipação Socialista em parceria com a Ofensiva Socialista. Veja, então quero finalizar dizendo que, mais do que nunca, a atualidade e a necessidade do socialismo se coloca na ordem do dia. Mas isso não é simplesmente uma ideia teórica ou uma necessidade política, mas é uma necessidade histórica social. E que é necessário construir, porque isso não surge de nada, porque é necessário impulsionar as lutas e a consciência da classe operária e dos trabalhadores em geral, no sentido da compreensão do mundo que vivemos e da sua transformação. Isso também é necessário, diferente do que diz a ideologia burguesa, que os socialistas, os comunistas são o mal da humanidade, dizer que o mal da humanidade é o capitalismo, é a exploração, é a opressão, é a devastação. Isto no terreno material e espiritual. Nesse sentido, o que eles dizem que nós somos, na verdade, é o que eles são. Dizem que os socialistas não são democráticos. Nós somos muito mais democráticos que eles, uma sociedade que é baseada na ditadura nos locais de trabalho, na ditadura do capital. Eles dizem que os socialistas querem tomar o poder pela violência. A violência existe dentro da sociedade capitalista que eles colocam sobre as nossas costas e sobre todos os setores oprimidos nas periferias do país e do mundo, todo dia. O massacre de populações, seja pela violência física, pela violência psicológica, pela violência material.
pela fome, etc. Então, a resposta da revolução contra isso, para acabar a violência, nós temos que resistir e devolver a mesma violência que colocam sobre nós. Por isso que a revolução, não porque nós queremos, é porque eles nos obrigam a fazer isso. Para finalizar, que é importante esse debate entre todos, entre todas, porque isso tem que ser o princípio não somente de um conhecimento teórico, um aprimoramento de ideias, mas tem que se transformar numa prática cotidiana, uma prática real dentro do processo da luta de classes. Porque só assim se transforma a realidade. Como dizia Marx, a partir do nosso conhecimento teórico, isso tem que ser transformado numa prática política e social. Espero que os camaradas que participaram vão nesse sentido, no sentido da militância socialista, da militância radical, no sentido de transformação da sociedade. E cada vez mais possamos unificar a classe trabalhadora e unificar os revolucionários, tanto aqui do país, como também tendo a perspectiva no terreno mundial. Quero agradecer mais uma vez, Vitória. Eu queria pedir desculpa, não vi sua pergunta, estou vendo agora porque a Samira comentou. Para não ser injusto, né, já que a pergunta tinha sido feita há mais tempo, Marcos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre Marcos Massaro. Sim. 2 minutos ou 3 minutos, o que vocês pensam, que os debatedores pensam sobre a violência revolucionária e qual o momento de usá-la, né? Eu acho que é importante essa pergunta, já que a gente tinha várias pessoas comentando sobre isso aqui no chat, e eu quero pedir desculpa não ter colocado, aos debatedores ter colocado logo, porque eu não vi, de fato, porque fica aparecendo várias aqui e passa despercebido algumas. É uma pergunta realmente importante, né? E eu acho que algumas coisas têm que ficar claras, né? A Samira colocou: a revolução não será pacífica. Não será pacífica. Né? Já diria Mao Tse Tung: revolução não é um chá das 5. E não é mesmo, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E o Trump, veja, o Trump, aquele que defendeu os atos de Ku Klux Klan, está dizendo: meu Deus, estão sendo violentos. Não, violência é o que fazem com os negros todos os dias, né? Violência é o que fazem em Guantánamo. Veja, sobre a violência revolucionária, é fundamental. Por quê? Olha o poderio da burguesia. A burguesia tem bomba atômica. A burguesia tem um aparato militar. A burguesia vai para cima dos trabalhadores. Ela vai para cima dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam se defender. As organizações socialistas precisam se defender. Se defender dos ataques que a gente sofre. Eu até quero parabenizar aqui, eu que sou flamenguista, né? Parabenizar a Gaviões, né? A torcida organizada do Corinthians, que fez um papel fundamental aí contra essas milícias bolsonaristas. Então, veja, isso é importante, a gente precisa estar organizado. A gente não acha que a gente vai fazer a revolução, né? Uma revolução entregando flores, né? Não existe isso, né? Então, a violência revolucionária é uma violência de Bacurau. De Bacurau, filme do Kleber Mendonça Filho. Onde eles estavam lá quietos. Né? Eles estavam lá. E aí, os invasores americanos chegam para destruir a cidade. Eles se defendem. A gente precisa se defender. Né? Porque a gente não vai morrer, assim, morrer sem reagir. Né? Então, os revolucionários têm que estar preparados para isso. Porque violenta é a burguesia. Obrigado, camarada. Chegou o nosso tempo aqui. Quero agradecer. E só para reforçar aqui o informe, amanhã a gente vai ter uma live sobre o maio de 68, né, com o camarada Romero Venâncio. Vai ser às 19 horas. Eu deixo aqui o convite a todos, né, desde já. E agradecer mais uma vez pela participação e curta também o nosso vídeo, né, para dar mais visibilidade. E ative as notificações. Aos camaradas que estão participando pela primeira vez, a gente costuma fazer esse tipo de debate semanalmente, né, aos sábados. São organizados pela Ofensiva Socialista e pela Emancipação Socialista, são as duas organizações que fazem o debate, e espero que vocês gostem, né, das nossas lives, e com isso vocês também
divulgue, né, para a gente conseguir fazer mais vídeos a respeito de temas tão importantes como esse sobre socialismo. Então, uma boa noite a todos e a todas, e ficamos por aqui. Boa noite. Boa noite, obrigado. Até mais. Camaradas, vocês podem ficar aí na sala, eu estou tentando sair aqui, minha internet está muito ruim. Rapidinho aqui. Vocês podem